Bom dia, presidente desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, excelentíssimo senhor. Bom dia a todas as senadoras, a todos os senadores que nos acompanham. Cumprimento também a todas as autoridades aqui presentes. Cumprimento os representantes da sociedade civil. Cumprimento também os representantes da academia, a qual também faço parte. Representantes de todos os fiscos, em especial os fiscos municipais, que eu também faço parte, e cumprimento os representantes de todos os entes federativos que estão aqui presentes. Senadores, primeiro eu quero deixar registrado a minha felicidade, a minha satisfação de estar presente aqui hoje nesta Casa de Leis, participando de um debate de extrema relevância e tendo a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento, com a construção de um sistema tributário que provavelmente vai vigorar pelas próximas décadas. Isso muito me orgulha, isso é um motivo de grande satisfação para mim aqui nesse dia estar contribuindo com os senhores e com todos os segmentos empresariais, seja indústria, comércio e serviço. Presidente, eu falo aqui hoje em nome não só do município a qual eu pertenço, que é o município de Goiânia, mas hoje eu trago a voz de mais de 5.500 municípios que existem no nosso país. Municípios que clamam diariamente por autonomia fiscal, que clamam por segurança jurídica, em especial na área de sua arrecadação, mas que clamam principalmente pela capacidade financeira na execução de políticas públicas locais. Tenho certeza que o município é aquele ente federativo que está mais próximo de cada um dos cidadãos. Então, hoje, represento aqui 5.500 municípios, mais de 5.500 municípios que estão espalhados no nosso país. Estamos aqui debatendo hoje sobre o PLP número 108, que institui o Comitê Gestor do IBS, e o ITCMD, hoje de competência dos estados, e o ITBI, hoje de competência dos municípios, que altera a regra destes tributos. É claro que muitos assuntos sobre IBS, sobre CBS, o Sistema Tributário Nacional, que muito vem se alterando. Mas hoje, na minha fala, até pelo tempo, presidente, eu vou me ater a alguns tributos municipais. Temos aí no PLP 108 alterações na COSIP, que é a contribuição sobre iluminação pública. A COSIP, que já foi alterada, a sua base de incidência já foi ampliada pela emenda constitucional número 132 de 2023, um avanço significativo para todos os municípios. Se antes a COSIP ela tinha como fonte apenas o custeio da iluminação pública, agora os municípios podem utilizar dessa importante fonte de recursos também para a ampliação e a manutenção da iluminação pública, e mais do que isso, podem usar essa fonte de recursos também para o custeio, a manutenção e também a ampliação de sistemas de segurança, seja sistemas de monitoramento, seja para a segurança ou seja para a manutenção dos logradouros públicos. E a lei e o PLP 108 ele traz em seu bojo alguns esclarecimentos, ou seja, a emenda ela ampliou essa base de incidência, mas ela ainda deixou algumas dúvidas e o PLP traz isso, então devo aqui tecer os meus elogios e aos esclarecimentos. Por exemplo, custeio com elaboração de projetos, por exemplo, até mesmo aplicação de equipamentos públicos comunitários podem ser custeados agora com a COSIP. Sem dúvida nenhuma, a garantia de um pouco de política pública a cada cidadão que ali reside naquele município. Também mudanças importantes a nível de ITBI, mudanças sobre momento da ocorrência, mudanças sobre ampliação da base de cálculo. Meu colega também do município de São Paulo, Alberto Macedo, vai falar um pouco sobre o ITBI. Mas hoje eu quero falar de uma pauta também municipalista, que é sobre o IPTU. Embora ele não esteja incluso dentro do PLP número 108 de 2024, é um assunto que está posto aqui em discussão, trata do Sistema Tributário Nacional. E o IPTU ele teve uma grande alteração
na emenda constitucional número 132. Aliás, o IPTU, que é tão famoso em vários municípios que grande parte deles nem mesmo chegam a cobrar esse imposto por várias razões. Mas vários municípios têm esse problema. A emenda constitucional número 132, ela trouxe a possibilidade de que os municípios pudessem definir a base de cálculo desse imposto através de decreto, desde que existe uma lei trazendo os critérios regulamentadores para a definição dessa base de cálculo. E aqui me cabe trazer uma retrospectiva bem rápida, né? Claro, todos nós sabemos, e aqui eu não estou colocando em xeque o princípio da legalidade, que ele que mantém o nosso ordenamento jurídico. Isso está previsto na Constituição e toda a nossa parte tributária ela tem que ser definida em lei. Mas aqui devo fazer uma distinção entre a base de cálculo, ou até mesmo o fato gerador em abstrato, que é aquele que está previsto em lei. Por exemplo, a base de cálculo de um IPVA é propriedade de um veículo automotor. A base de cálculo de um IPTU é a propriedade territorial urbana. Mas temos também aqui no nosso ordenamento jurídico o fato gerador em concreto, ou seja, não me serve uma previsão abstrata se eu não tenho o João que tem uma propriedade territorial urbana. Então, aqui cabe essas duas distinções, a base de cálculo abstrata e a base de cálculo concreta, que é aquilo que é o valor venal do imóvel. Por muito tempo houve-se uma proibição, ou seja, o princípio da legalidade foi aplicado de maneira estrita, ou seja, para se alterar a base de cálculo do IPTU, precisávamos de uma lei, a famosa planta de valores imobiliários que vários municípios aplicavam, né, inclusive com várias decisões do STF, que trouxe aí o tema 211, dizendo que os municípios não podem alterar ou não podiam alterar a base de cálculo do IPTU por decreto em valores que superassem a correção monetária. É claro que as situações fáticas elas vêm acontecendo e o STF veio enfrentando isso, né? Uma situação que aconteceu recente foi a de alguns municípios. Sabemos que o município não aprova planta de valores todos os anos. Uma planta de valores, quando ela é aprovada, ela demora 10 anos, 20 anos, alguns municípios com mais do que isso, com uma planta aprovada. A cidade cresce, novos imóveis surgem e alguns imóveis eles não estão inclusos na planta de valores, né? E o STF novamente enfrentou esse tema, permitindo que os municípios definissem por decreto, ou seja, que a lei municipal delegasse aos municípios a definição da base de cálculo desse IPTU, ou seja, o valor venal desses imóveis, que à época da planta de valores não estava previsto ali naquela planta de valores. Isso tudo foi chancelado pelo STF com repercussão geral e também está vigente, ou seja, uma evolução do tema 211, já abrindo para o Executivo fazer essa definição de base de cálculo para os imóveis que surgiram pós-elaboração de planta de valores. Pois bem, depois, com a emenda constitucional 132, que foi aprovado por esta Casa de Leis, tanto pela Câmara quanto o Senado Federal, em 3/5 de votação, né, com 3/5 de representatividade, foi aprovada a emenda constitucional número 132. E está explícito no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 3, que os municípios podem atualizar a base de cálculo do IPTU, desde que existam critérios definidos pela legislação. Ou seja, eu trouxe aqui não sei se eu posso chamar assim, mas uma exceção ao princípio da legalidade, tá? Uma atualização da base de cálculo, não uma atualização daquela base de cálculo abstrata. Aquela base de cálculo abstrata, ela já está definida na Constituição Federal. O fato gerador em abstrato é a propriedade predial territorial urbana. A base de cálculo é o valor venal, ponto. O que foi permitido ao Executivo foi definir essa base de cálculo, definir qual é o valor venal mediante critérios postos em lei. Isso já existe, por exemplo, com o IPVA. O IPVA, a legislação define, é o valor venal do veículo. Esse valor venal, ele é definido pelo mercado e não pela legislação.
esse valor venal é captado pelo Executivo e publicado para que se dê origem à base de cálculo do IPVA. O que vem acontecendo, senador, é que mesmo com essa previsão constitucional, tem acontecido, e aí a razão de trazer esse tema, tem acontecido em vários municípios a edição desta lei, delegando a competência para o Executivo, para se definir essa base de cálculo, e o Judiciário tem descumprido aquilo que essa casa definiu. O Judiciário tem dado decisões no sentido de que essa legislação ela permite apenas a atualização monetária da base de cálculo, né? O que afronta até mesmo essa casa. Isso porque, com esse entendimento do Judiciário, nós temos nitidamente que o que foi feito aqui por essa casa não alterou nenhum tipo de ação ali prática no município, o que está posto. Ou seja, alterar mediante atualização monetária, isso já existia, isso já era decisão do STF, isso a legislação anterior já abarcava. Então, a minha fala aqui hoje, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, né? Eu não estou acostumado com esse sinal, né? O sinal é porque acabou o tempo? Tá bom. Mas a minha fala aqui hoje, senador, é justamente para alertar os municípios de que insista e alertar a este Congresso de que se faça cumprir aquilo que foi decidido por 3/5 dos senhores, tá? Já tocou aqui o terceiro sinal, no mais agradecer pela fala e reforçar a minha satisfação de estar aqui com vocês hoje.